Olha, para o Grêmio, a próxima final do Gauchão é sobre algo muito, mas muito maior do que só levantar um troféu. É uma questão de dignidade, sabe? De honra. Depois de uma derrota daquelas, bem humilhante, o time entra em campo não apenas para vencer, mas para dar uma resposta contundente. Então, bora entender porque essa final virou uma verdadeira questão de honra. O objetivo aqui é bem claro, é reescrever a história. A missão é provar, tanto para a torcida quanto para eles mesmos, que a imagem de um time quebrado pela última goleada foi só um acidente, sabe? Um ponto totalmente fora da curva, e não a identidade real da equipe. E essa frase que vem lá de dentro dos bastidores resume tudo. Não se trata de nervosismo, não. É uma raiva contida, uma vontade imensa de virar o jogo. O grupo tá, como se diz, com a faca entre os dentes, prontinho para dar o troco. Mas para a gente entender essa sede toda de resposta, a gente precisa olhar para a ferida que ainda está aberta. Tudo começou no último clássico contra o rival, o Internacional. Uma partida que, olha, deixou cicatrizes bem profundas. 4. Esse foi o número de gols que o Grêmio sofreu lá no Beira-Rio. Mas não foi só uma derrota no placar, entende? Foi um resultado que abriu uma janela de desconfiança perigosíssima, que acabou abalando as estruturas do clube. Essa derrota funcionou como se fosse a primeira pecinha de um dominó caindo. Primeiro, o resultado negativo gerou uma crise de confiança interna. Em seguida, as críticas ao trabalho do técnico Luiz Castro começaram a ficar muito mais intensas. E por fim, vieram as mudanças radicais, com jogadores importantes indo parar no banco. Tudo isso foi desencadeado por uma única partida. Ok, depois que a crise se instalou, veio a hora do diagnóstico. A análise interna foi para entender o que realmente deu tão errado e a conclusão foi surpreendentemente bem direta. E aqui, olha só, está o ponto crucial da coisa toda. A avaliação interna concluiu que o problema não foi tático, nem técnico. O que mais incomodou todo mundo, de jogadores a dirigentes, foi uma falha de espírito. Uma questão que é, assim, puramente emocional. Então, o que faltou em campo? Segundo as conversas lá no vestiário, foram esses elementos aqui, que são básicos, né? Faltou combatividade, faltou empenho, faltou energia. O próprio capitão Marlon chegou a falar sobre essa ausência de vontade depois do clássico. E essa ideia acabou virando quase que um mantra lá dentro. A conclusão foi de que um time pode até errar passes, pode ter problemas para criar jogadas, mas o que é inaceitável mesmo é faltar alma, faltar a briga pela bola. Agora, vamos dar uma olhada no que está rolando internamente. Porque, olha, existe um contraste gigante entre o que parece do lado de fora e o sentimento real dentro do grupo. De um lado, a gente tem a percepção pública de um time frio, talvez meio blindado. Do outro, a realidade. A informação que vem dos bastidores é que o vestiário está, e a palavra é essa, fervilhando. O clima não é de tranquilidade, não. É de ebulição interna. Pois é. E nesse ambiente super quente, uma promessa foi selada ali entre os jogadores e a comissão técnica. Uma promessa de que a postura na final vai ser completamente diferente. Mas veja bem, a promessa não é de um placar elástico ou de um jogo tecnicamente perfeito. O compromisso é com a entrega. É ser um time que briga, que pega, que luta por cada centímetro do campo. Essa é a única certeza que eles querem dar à torcida. Com tudo isso em mente, a final se transforma no palco perfeito para o Grêmio entregar sua resposta, a resposta tão esperada por todo mundo. E é super importante a gente entender o que dar o troco significa nesse contexto, tá? Não é só sobre vingança ou simplesmente vencer. É sobre restaurar a honra. É mostrar para os torcedores que aquele time apático foi uma exceção e que a verdadeira identidade do Grêmio é de uma equipe combativa, técnica e sim superior ao rival. E no fim das contas, a grande questão que fica para essa final é justamente essa. Num esporte onde a tática e a técnica são tão valorizadas, a pura e simples força de vontade pode reescrever a história de um clássico? Será que a atitude vai ser o fator decisivo para apagar uma memória dolorosa e conquistar não apenas um título, mas a redenção? A resposta para tudo isso? Bem, ela virá do campo.